Segundo a mais recente pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, o déficit habitacional brasileiro é de 5,8 milhões de famílias, o que representa um índice de 9,3% de famílias que não têm onde morar ou vivem em condições inadequadas. No Maranhão, de acordo com o IBGE, 51,56% da população do estado mora em casas de alvenaria e são quase 400 mil casas feitas sem tijolos. Os repórteres Douglas Pinto e Zaqueu Júnior mostram maranhenses que vivem em condições precárias. O casal tem 2 filhos adolescentes e nunca conseguiu um emprego com carteira assinada. Há 3 anos, a família está morando numa palafita. Eu estava recebendo só bolsa escola e ficar complicado. Para mim receber 140 e pagar aluguel não tinha condição. Mesmo vivendo em condições subhumanas, aqui ninguém reclama da vida. Para mim, aqui tá bom. Só não tá bom devido a essas coisas aqui, dessas casas, né? Que eu queria um lugar melhor. Construções de madeira precárias em cima de córregos, marés e rios poluídos. A palafita é considerada o pior tipo de moradia, por ser insegura e ameaçar a vida de quem mora nela, além de estar em lugares que prejudicam a saúde. A palafita ela fica sobre a maré, né? Normalmente há uma concentração de lixo muito grande, não há fornecimento regular de água, o fornecimento de energia é feito de maneira informal e isso oferece riscos à segurança dessas pessoas. Então, eu acredito que a palafita seja por excelência a moradia, um exemplo de moradia inadequada. Os agentes comunitários de saúde que trabalham nesses lugares conhecem bem o problema. A maioria são verminoses, né? Muita verminose, anemia, tudo isso a gente acredita nas crianças, né? Porque nós trabalhamos também orientando a parte da ação básica de saúde, que é a vacinação, acompanhando o crescimento, pesar as crianças todo mês, saber se as crianças estão crescendo, se estão diminuindo. Márcio, que mora nesta palafita há 13 anos, com a mulher e os 3 filhos, não vê a hora de sair daqui. Ele é um dos sorteados no programa Minha Casa Minha Vida, que até hoje espera receber a tão sonhada casa. Já fui até contemplado, estou esperando eles chamarem para receber o negócio da chave aí. No Maranhão, segundo o IBGE, cerca de 75% das casas são de alvenaria, aquelas feitas de tijolo. Mas para ser considerado uma moradia adequada, é preciso mais do que ter um imóvel bem construído. Moradia é muito mais do que apenas 4 paredes e um teto, né? Na verdade, a moradia ela precisa ser considerada a partir do direito que essas pessoas têm, dos seus moradores têm, à cidade, ou seja, aos serviços de transporte, à proximidade do emprego, né? A acessibilidade a empregos, a disponibilização de esgotamento sanitário, de água potável, de energia elétrica, de transporte público. Os moradores improvisam até mesmo para ter acesso à sua própria casa. Aqui, por exemplo, a rua, apesar de ser pavimentada, tem muitos buracos. O dono desta casa, por exemplo, jogou aqui uma massa de concreto para melhorar a situação. Deste outro lado, o dono da casa fez o mesmo. E aqui na frente, o morador jogou uma pissarra para tentar melhorar o acesso à casa dele, mas piorou, porque choveu e virou um lamaçal. A situação é pior ainda para cá para frente. Veja bem como ficou esta rua. Se formaram 2 grandes lagoas, impedindo os moradores de passarem aqui pelo local, de terem acesso às suas casas. E por ironia, o nome desta rua é Rua da Felicidade. Mas aqui, nenhum morador tem motivos para estarem felizes. Nem pode, porque vai morar numa lama dessa, com a condição que está. E pior que não está nem chovendo. Se tivesse chovendo, aí mesmo ninguém ficava mais aqui. Choveu antes, por isso que ficou assim. E não tem caimento, não tem escorrimento para água e fica difícil, né? A gente está tentando falar com aquela moradora desta casa que está praticamente isolada por conta da lama que se acumulou na frente da casa dela. Dona Jovelina, a senhora não tem como sair daí não, né? Olha como é que está a situação aí. Se não for sair, fico presa. Dentro dessa água, agora botar isso aí, pronto. Praticamente a gente ficou impossibilitado de ir até lá, porque olha só a situação, a gente não tem como realmente chegar até a casa de Dona Jovelina para conversar com ela mais de perto. As condições de moradia são ainda piores
para muita gente que vive em algumas ruas aqui do Coroadinho. A gente vai mostrar uma situação dessa, por exemplo, aqui onde a rua é alagada. Eu vou me aproximar de uma casa que foi construída essa calçada dessa altura aqui. E só para a gente ter uma noção como é que ficou a construção dentro, o morador foi obrigado a suspender o piso de dentro da casa. A gente pode observar ali pela porta de entrada, olha como ficou aqui, mais alto do que a própria calçada. Isso tudo por conta da lama que está aqui na frente da casa. Quando chove, essa água toda chega a invadir as casas. E a gente pode observar aqui pela janela, como foi construída aqui, e a mesma altura daqui do piso externo, por dentro, é ainda mais alto. Isso tudo porque a moradora ficou com medo dessa água toda, da enxurrada, invadir a casa dela. A moradora se sentiu envergonhada da situação e não quis conversar com a gente, mas a vizinha falou por ela. Por que para não morar dentro da lama? O que ela podia fazer era isso, né? O secretário de Obras de São Luís afirmou que a prefeitura vai resolver o problema dessa comunidade no Coroadinho. Dentro de 2 meses, 3, nós tenhamos uma solução. Primeiro porque nós temos que fazer a dragagem. Fazendo a dragagem já vamos dar uma velocidade importante na água que sai de lá. E se a água sair com mais velocidade pelo canal, não vai entrar nas casas. Então a gente espera que rapidamente a gente tenha uma resposta ali no canal da Felicidade.